vai dizer que tem tempo para tudo, tempo para rir, tempo para chorar. E o apóstolo Tiago vai dar uma outra sugestão para a gente, que a gente tem que trocar o riso por lamento, a alegria por tristeza. Então, essa é uma etapa necessária da nossa vida, em muitos momentos, quando a gente se depara com a santidade de Deus, com a beleza de Deus. Então, é isso que acontece com a gente. Olha o que diz o verso 8. Eu vou ler com vocês. Capítulo 5, verso 8. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Até aqui. Digam-lhe que estão doentes de amor. Repare que essa noiva, ela estava adormecida. Essa noiva tinha dormido, ficou negligente, estava na zona de conforto, ela resolve se levantar. Ela foi despertada, então ela levanta, abre a porta, clama pelo noivo, não vê o noivo. Ela procura o noivo, não enxerga, ela não encontra o seu amado, então ela entra num estado de desespero, ela busca, ela procura. Então o texto vai dizer que agora ela se depara com as mulheres de Jerusalém, é a noiva falando com as mulheres de Jerusalém, e ela faz esse pedido aqui: eu as faço jurar, se vocês encontrarem o meu amado, o que vocês vão dizer para ele? Vocês vão dizer que eu estou doente de amor. Então a primeira lição que a gente vai tirar aqui do texto: quando a gente sente falta do nosso amado, quando a gente vai para um retiro, quando a gente está num culto como esse, enfim, a gente percebe que o amado se foi, que ele partiu. Isso é um diagnóstico da nossa alma. A gente está doente, é a necessidade que a gente tem, eu e você, de reconhecer a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus. Em geral, quem está doente não está vibrando, não está pulando, não está comemorando, está prostrado, está contrito, está cabisbaixo, está recolhido. Esse é um tempo da gente onde a gente percebe que o amado se afastou. Isso necessariamente tem que acontecer. Se o amado se afastou e você não reage com tristeza, com lamento, com choro, tem alguma coisa errada. Então é uma condição necessária. Quando você percebe que o amado se foi, a sua alma está doente. E é preciso que você declare isso, é preciso que você reconheça isso. Diante dos homens, diante de Deus. Muita gente teve a oportunidade e aproveitou a oportunidade. Reconheceu no retiro que estava doente, que estava precisando mudar de vida, que estava precisando mudar, abandonar pecados. Muita gente confessou pecado. Eu tive o privilégio de confessar pecado para algumas pessoas. A gente orou mais, a gente teve ali um momento um com o outro, onde a gente encontrou cura naquilo que a própria palavra de Deus vai dizer. A gente confessa o pecado um para o outro, a gente é curado. Muito disso aconteceu no retiro comigo, muito disso aconteceu com muita gente. A gente experimentou algo diferente realmente de Deus naqueles dias. Quando Jesus Cristo chama Levi para segui-lo, Levi é Mateus, né? Quando Jesus Cristo chama Levi para segui-lo, o texto diz que Levi largou tudo, seguiu Jesus, fez um banquete, ofereceu um banquete, chamou os convidados, dentre os quais tinha publicanos, pecadores. Os fariseus disseram o seguinte: ele come com publicanos e pecadores. Jesus vai responder: não são os doentes que precisam de médico, não são eles que precisam, não são os sãos. Quem está doente precisa de médico. Amados, o que a gente precisa fazer quando a gente está doente, quando a gente reconhece a nossa doença, a gente precisa do médico dos médicos, a gente precisa buscar o médico dos médicos, aquele que pode curar a nossa alma, que pode curar nossas feridas. Isso que a gente tem que fazer, uma das reações, uma das atitudes que a gente tem que tomar quando a gente percebe que o noivo se foi, é reconhecer a nossa doença, buscar aquele que pode tratar a gente, nossa alma, nossa vida. Vamos em frente aqui, verso 9. Agora as amigas vão responder para a noiva, tá bom? É um diálogo, é uma poesia. Verso 9, capítulo 5, verso 9, acompanha comigo. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ou você das mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, para que você nos obrigue a tal promessa? Então, diante da declaração da noiva de que ela estava doente de amor e ela precisava encontrar o seu amado, as amigas não entendem, elas vão dizer o seguinte: mas qual é a diferença que tem do seu amado para outro qualquer? Qual é a diferença que tem entre o Deus que vocês servem e qualquer outro que o mundo oferece para vocês? Qual é a diferença de Jesus Cristo para todas as outras confissões de fé, as outras profissões de fé, as outras expressões de fé que se tem no mundo hoje em dia? Qual é a diferença do seu cristianismo
para aquilo que o seu colega acredita? Que diferença há? Essa pergunta existe, ela vem para a gente todos os dias, e como que você responde essa pergunta? Se te perguntarem qual é a diferença do seu amado, qual é a diferença de Jesus para aquilo que eu acredito? Como que você responderia essa pergunta? De que maneira que você responderia essa pergunta? A gente pode ter essa pergunta respondida, vivida, experimentada, não só diretamente, dessa maneira como eu falei para vocês, mas em situações sutis, todos os dias. A gente pode responder essa pergunta com o que a gente fala, a gente pode responder essa pergunta com o nosso comportamento, com algumas ações, com algumas reações. Diante de propostas que o mundo vai fazer para você, com certeza já fez depois do retiro, vai fazer essa semana, vai fazer por toda a sua vida, a maneira como você responde com palavras e com ações destaca o Deus que você serve, distingue ele de todos os outros demais. Como é que você reage quando te perguntam qual é a diferença do seu amado? Ou então, como é que você reage quando oferecem a você a possibilidade de se comportar como não tem o Deus, como se você não tivesse o Deus a quem você serve? Eu vou ser mais claro. Você diz que ama Jesus. Isso tem um significado, isso tem uma consequência, tem seus consectários. Então, diante da possibilidade de você fazer aquilo que é errado, como que você responde? Como que você reage? A proposta que vem para você que você sabe que é errado no seu namoro, como que você reage? Prevalece ali de fato que você tem um Deus que é único na sua vida? Ou você vai se comportar como quem tem um Deus qualquer que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida? Olha o que ela vai responder. Agora a gente vai ler um trechinho maior aqui. Verso 10 ao 16. Verso 10 ao 16. Nesse trecho, ela vai responder a pergunta das suas amigas. Alguns elementos aqui são de difícil compreensão, não são da nossa cultura. Outros você vai entender com mais facilidade, eu vou ler na sequência até o verso 16. Tá bom? Acompanha comigo aí. Verso 10, olha o que a amada vai responder. O meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000. Sua cabeça é como ouro, ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. São negros como corvo. Verso 12. Seus olhos são como pombas junto aos regatos de água, lavados em leite, incrustados como joias. 13. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. 14. Seus braços são cilindros de ouro como berilo, neles engastado. Seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras. Suas pernas são como colunas de mármore firmadas em bases de ouro puro. A sua aparência é como Líbano, ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Você consegue perceber o quão de poesia, o quanto de elementos que ela vai invocar para expressar quem é o amado da alma dela? A maneira como ela responde, a maneira como ela reúne tantos elementos, alguns o ouro, um valor inerente, a gente consegue entender. Todos esses elementos aqui, ela reúne tudo isso para numa declaração de fé, responder ao que foi perguntado a ela. Você pode não entender muita coisa do que foi falado ali, cabelo que parece com corvo, tem coisa ali que realmente não dá para entender. Isso para o oriental tem todo um sentido, se você for estudar lá, tem explicações quilométricas a respeito disso aí. Mas, cara, uma coisa você pode perceber comigo, essa pessoa conhece a quem ela amava. Essa pessoa, ela sabe falar de quem ela amava, sabe falar com propriedade, não fala superficialmente, ela identifica características peculiares. Ela mostra aqui que o amado dela não é como outro qualquer, é único, não existe outro igual, é incomparável. E isso é fruto da experiência que ela tem com o amado dela. Como que você vai poder oferecer uma resposta semelhante a essa? Você precisa ter experiência com Deus, você precisa ter vida com Deus. Só pode oferecer uma resposta assim, notável, brilhante, cheio de beleza, cheio de amor, quem tem vida com Deus. Se você não tem vida com Deus, você não tem condição de dar essa resposta. Aliás, você não tem condição de dar resposta nenhuma. Você precisa dar resposta, você está precisando dar resposta. Essa amada aqui, que está falando do seu amado, fala como quem ama, fala como quem encontrou aquele a quem o coração dela ama.
E a gente tem aqui elementos, tanto que você percebe vendo, e você tem elementos também que você observa que são fruto de experiência. Verso 13 vai dizer assim: um jardim de especiarias que exala perfume. Então, assim, dizer que é alto como o cedro do Líbano, alguma coisa assim, é alguma coisa que você pode observar. Mas dizer que exala um perfume é alguma coisa que você tem que sentir. Você tem que estar perto para sentir. Você tem que experimentar. Você não percebe isso à distância. E outra coisa que verso 16: sua boca, ela não tem doçura, é a própria doçura. É sabor, tem que experimentar. A maioria de vocês aqui, eu imagino assim, se não está namorando, já namorou. Amém? Amém? Então, assim, o texto de Cantares é um livro romântico, está falando de homem e mulher mesmo, que aponta para o amor excelente, perfeito, que é de Jesus Cristo, noiva, está falando de homem e mulher. Então, assim, você pode não entender muita coisa do que está falando aqui, mas eu acredito que você já teve a experiência de estar apaixonado, conquistar a pessoa e poder usufruir daquele momento ali. Cara, isso aí é algo que no universo dos sentidos eu não tenho como passar para você, mas você conhece muito bem quem já teve esse privilégio. Não um beijo qualquer, mas um beijo da pessoa que você ama por toda a sua vida. Privilégio é melhor assim dos casados, daqueles que já casaram, que já estão casados para sempre. Amém, eu estou casado para sempre, graças a Deus. Então, galera, perfume, sentir cheiro, sentir a doçura, isso é algo que você tem que experimentar. Ela experimentou. Ela podia dizer com propriedade quem era o amado da alma dela. Ela podia dar motivos racionais, ela podia dar motivos emocionais. Ela conhecia o amado da alma dela. Quem o povo diz que eu sou? Em dado momento, Jesus Cristo vai perguntar: quem o povo diz que eu sou? Essa pergunta é a mesma. Qual é a diferença do seu amado para outro qualquer? Quem seus amigos dizem que Jesus é? Um líder, uma opção, um caminho? Quem seus amigos dizem? Quem a sua família, caso ela não seja cristã ainda, pensa que Jesus Cristo é? E vocês? O que vocês dizem que Jesus é? Capítulo 6, verso 1, diz assim, acompanha comigo aí. Então repare que as amigas fizeram uma pergunta, a noiva respondeu, agora as amigas vêm aqui seguindo o diálogo. Para onde foi o seu amado, ó mais linda entre as mulheres? Diga-nos, para onde foi o seu amado e o procuraremos com você. Percebe o que aconteceu? Essas aqui são aquelas que no momento anterior perguntou assim, mas qual é a diferença do seu amado para outro qualquer? Num primeiro momento elas estavam indiferentes. Então elas perguntaram, tem diferença? Por que a gente tem que se comprometer nesse juramento com você? Agora, diante da declaração de fé, diante dessa pregação, dessa afirmação, de tudo que ela demonstra em relação ao amado da alma dela, olha o comportamento delas aqui. Para onde foi seu amado? Diga, a gente vai procurar com você. Esse é o efeito da pregação do Evangelho, com verdade, com amor. Quando você ama de todo o coração, quando você prega de todo o coração, tem poder para curar, para salvar, para transformar. A pessoa que estava indiferente, agora ela quer saber quem é o amado da sua alma. Percebe isso, a importância de você ter essa relação com seu Deus, declarar essa verdade? Você pode fazer com que aquele seu amigo indiferente faça essa declaração aqui um dia para você, seu amigo de oração, seu familiar. Isso tudo é possível a partir de quê? Daquilo que você pode dizer, daquilo que você pode expressar, da maneira como você pode expressar. Então, de repente, uma pessoa que não conhece a sua fé vai poder dizer, para onde quer que você vá, eu vou, para onde você repousar, eu vou repousar, seu Deus será o meu Deus, onde você estiver, eu vou estar. Foi isso que Ruth disse. Essa reação aqui, essa resposta aqui da noiva, despertou o coração das mulheres num primeiro momento, e agora elas estão se convertendo num segundo momento, porque elas querem conhecer esse amado. E agora, lição 3 aqui, ó, a pregação, não sei nem se eu falei lição 2. Em primeiro lugar, a gente reconhece a nossa doença e procura o médico. Em segundo lugar, a gente declara a singularidade do nosso amado. Em terceiro lugar, a pregação cheia de verdade vai conduzir nossos amigos e nós mesmos à verdadeira adoração. Capítulo 6, verso 2.
Então agora a gente entra numa das declarações assim mais notáveis da Bíblia Sagrada, do texto sagrado, que é o seguinte, verso 2: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de especiarias, para descansar e colher lírios. Nesse momento aqui, a noiva já encontrou o noivo, então a resposta que ela dá é o seguinte: o jardim é a própria noiva. O jardim é a própria noiva. O que a gente entende quando Paulo diz, quando João diz, quando o texto sagrado diz que a noiva não é a igreja? Jesus Cristo é noivo, a noiva é a igreja. O meu amado desceu ao seu jardim. O meu amado desceu ao seu jardim. Então Jesus Cristo olha para a gente, olha para a noiva como se fosse um jardim. Ele vai dizer o seguinte: para colher lírios. Então Jesus Cristo olha para a gente em conjunto, como um jardim, como a noiva, e olha para você individualmente. Ele veio colher a mim e a você. Jesus Cristo veio exatamente para isso. Todo o sacrifício de Jesus, toda a obra de Jesus tem como finalidade principal o cumprimento daquilo para o qual a gente foi criado. Qual o fim principal do homem? Qual a finalidade principal do homem? É a primeira pergunta da confissão de fé. Qual é o fim principal do homem? Amar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a finalidade principal do homem. Então aqui ela diz: o meu amado, ele foi ao jardim para colher lírios. Então é cada um de vocês. Ele está olhando para cada um de vocês. Vocês são aqueles que foram colhidos desde a eternidade, na cruz do Calvário, e hoje em dia, quando vocês colocam o coração diante de Jesus. Então é isso que o texto está dizendo para a gente. E no verso 3, como consequência de um coração que foi despertado, que foi quebrantado, que buscou cura, que buscou o médico, que pregou a palavra, que declarou a singularidade do seu amado, que percebeu que seu amado veio ao seu encontro para, de maneira especial, te colher. Verso 3: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, aleluia, ele descansa entre os lírios. Então, galera, uma declaração dessa aqui não é fruto de uma relação superficial com o seu amado. É consequência, muito pelo contrário, de uma vida estreita com Deus, de uma vida em harmonia com Deus, de uma busca que vai passar num primeiro momento por momentos de dificuldade. Se você está dormindo, você vai ser desperto. Então não dá para ficar indiferente diante da verdade de Jesus. Não tem como você reagir só racionalmente. Não tem como você reagir também só emocionalmente. John Stott vai dizer que você tem que ter uma relação equilibrada disso aí. Você não pode cair num ritualismo frio, você não pode cair num emocionalismo exacerbado, mas Jesus Cristo é o centro de equilíbrio da nossa vida. Quando a gente cai no Éden, a gente cai em todos os sentidos, mas quando Jesus restaura todo o nosso ser. Então restaura a nossa razão, para que eu e você possamos responder ao apóstolo Pedro aquilo que ele diz. Como que vocês vão responder quando te perguntarem a razão da esperança que há em vocês? Isso é racional, é você poder dizer, você poder defender racionalmente a sua fé. Mas é você expressar também de maneira, com seus afetos, aquilo que você percebe do seu Salvador. Muita gente vai dizer assim: eu sou do meu namorado é meu. Eu sou do meu trabalho é meu. Eu sou da minha carreira é minha. Eu sou meu, eu sou da minha vida, eu sou dos meus sonhos são meus. Mas nada disso responde à finalidade para a qual você foi criado. Então, acima de tudo que você possa desejar fazer, o que é mais importante é você lembrar que, para quem já experimentou aquele momento diante do seu Salvador, aquele momento de quebrantamento que você, por exemplo, experimenta no retiro, aquele momento intenso, eterno, e que, se você concordar comigo, é um momento que você não deseja que acabe. É um momento que, quando você experimenta um quebrantamento, uma visitação do Espírito Santo, que você não trocaria por outra experiência nenhuma. A experiência da noiva, o relato dela aqui, significa exatamente isso. Eu não posso dizer para você as razões pelas quais você pode adorar esse Deus, mas é necessário que você tenha a sua experiência com Ele. Não dá para ficar indiferente diante do Deus que você... Não tem como ficar indiferente
É impossível. Existe uma doença gravíssima na sua alma se você nunca se quebrantou diante desse Deus. Se você não consegue enxergá-lo, se isso não atinge o seu coração, se isso não faz você chorar, se isso não faz você se quebrantar, chorar de alegria, chorar de tristeza, essa necessidade aqui, ela é uma exigência da razão. Repare, é uma exigência da razão. A maneira como você vai expressar sua fé. Escritor aos Hebreus. Por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de quê? Lábios que confessam o seu nome. Você percebe? Lábios que confessam o seu nome. Então é fruto de uma relação com Deus. Apóstolo Paulo em Efésios. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Verso 6. Para quê? Qual a finalidade? Para o louvor da sua gloriosa graça, que nos deu gratuitamente em quem? Aleluia, no amado. No amado, meu querido. Muita coisa vai perguntar para você, muita coisa vai se colocar diante de você, nessa sua caminhada pós-retiro, no sentido de distrair você daquilo que você foi despertado lá no acampamento. Mas assim, o que a gente tem que lembrar todos os dias? O bom propósito da sua vontade, louvor da sua glória, que nos deu gratuitamente no amado. Aplicações, primeiro lugar, você tem que receber essa cura de quem está doente de amor, de quem está doente no amado. E isso tem que gerar na gente uma reação no sentido de procurar uma solução para o teu problema. Ele está presente, pronto para curar, pronto para salvar. Número 2, pregue que o seu Salvador é incomparável, único. Não tem parâmetros, com Jesus não tem comparativos, você não tem como colocar ele no nível de igualdade. Jesus Cristo é único, a vida que Cristo oferece, a vida que Jesus oferece, o mundo de maneira nenhuma pode te dar. Aí tem uma canção antiga que vai dizer, é vida no seu coração, vida perfeita em amor, vida aos pés do Senhor, vida de Deus em você, vida que nasce da morte, vida que traz o perdão, muito mais que uma religião. É Jesus Cristo vivendo em você. Isso ninguém vai te oferecer. Isso ninguém vai te oferecer. Vão te oferecer muitas coisas, vão te oferecer muitas possibilidades, mas ninguém pôde morrer, ressuscitar, reaver sua vida e entregar por favor de você. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Você vai encontrar em todas as religiões, o que é dito aqui muitas vezes, um movimento do ser humano em direção a uma criatura, a um ser, a uma força. O movimento é sempre da criatura para o Criador. Sempre é esse, sempre vai ser. A gente está sempre adorando alguma coisa, adorando o time de futebol, adorando a namorada, adorando qualquer coisa. A gente está sempre em busca de algo que nos preencha. E o homem, desde que existe, está sempre em busca daquilo que pode satisfazer. Não vai encontrar em lugar nenhum, nunca vai encontrar. E no cristianismo é diferente porque é o Deus que vem ao nosso encontro. Isso é único. Isso é algo que você tem que se apropriar, você tem que declarar. Número 3. Cumpra o propósito para o qual você foi criado. Adore o seu Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele já prometeu, já cumpriu, por tudo que Ele já te prometeu, por tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida, hoje e todos os dias, diante das opções que você tem de dizer, eu sou do meu amado. Cara, não pensa nem duas vezes, eu sou do meu amado é meu, é por isso que eu vivo dessa maneira, que eu me comporto dessa maneira, e é isso que vai transformar não só a vida dos ouvintes, das mulheres de Jerusalém, mas principalmente a sua própria vida. O que vai manter a gente perto do nosso Salvador, o que vai manter perto dos pés do Senhor, é todos os dias a gente declarar para a gente a verdade que existe no nosso Salvador, que Ele nos pertence, aquele que os céus não podem conter, aquele que é eterno, que é infinito, que não cabe no universo, veio morar dentro de mim, veio morar dentro de você. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Então é diante disso, diante dessa verdade, da verdade que a gente vê, da verdade que a gente experimenta, que a gente verbaliza aquilo que a gente acredita e com o nosso coração, com a nossa mão, com o nosso louvor, com nossos afetos, a gente diz, esse é o amado de nossas almas,
eu pertenço a Ele, Ele pertence a mim, em nome de Jesus a gente vai viver para sempre juntos, Ele me salvou, eu pertenço a Ele. É poder dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, é poder dizer que diante de todas as circunstâncias eu pertenço ao Senhor, é saber que diante de qualquer situação foi lançado na cova, foi jogado num buraco, foi colocado no sepulcro, mas o Deus Todo-Poderoso tirou você de lá. Por quê? Porque você pertence a Ele, sempre pertenceu antes da fundação do mundo, pertencemos a Ele, somos do nosso amado, o nosso amado é nosso. Amém? Vamos orar? Jesus Cristo Todo-Poderoso, a gente está diante da Sua presença doce, santa, bendita, eterna. E o que a gente deseja nesses dias, Senhor, é estarmos diante de Ti, Jesus, convictos de nossa condição. Você tem falado com a gente desde o retiro, você tem incomodado a gente de diversas maneiras, Senhor, você tem falado com a gente coletivamente, você tem falado com a gente individualmente, Deus, você tem sido o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso socorro, o nosso médico, Senhor, a gente tem estado diante de você, a gente tem buscado a Tua face, Deus, então a gente clama por Ti, amado de nossas almas, que você venha nesse lugar, Senhor, que você visite os nossos corações, que você visite a nossa igreja, que você visite o Gol, que você visite, Senhor, a nossa comunidade em nome de Jesus, que você esteja no meio de nós, Senhor. Queremos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados, queremos estar diante de você, Senhor, queremos diante de tudo aquilo que o mundo nos oferece, responder que somos Teus, Deus, pertencemos a Ti, Senhor. Aquilo que a gente fala, que a gente fale para a glória do Teu nome, Senhor, que aquilo que a gente declarar, a gente declare para o louvor da glória do Seu nome, Senhor, que aquilo que a gente viver, agir e que aquilo que a gente cantar, que a gente cante para a glória do Seu nome, Senhor, porque Te pertencemos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém.